A comunicação foi a principal ferramenta que permitiu a conquista do planeta pela humanidade. Essa tecnologia vem evoluindo ao longo dos séculos, mas nunca mudou tão rapidamente e tão drasticamente como nos últimos anos, resultado da revolução digital que atravessamos. Para falar sobre os impactos das novas tecnologias na publicidade, eu recebo hoje no estúdio de O Rio ETEC a Patrícia Moura, que é publicitária, especialista em mídias digitais, com dezenas de prêmios nacionais e internacionais e que fundou recentemente a Pride Content, uma consultoria com foco estratégias de conteúdo, com ênfase no digital, nas redes sociais e na inteligência artificial. Seja muito bem-vinda, Patrícia, veio diretamente de São Paulo, aqui para o Rio ETEC, para falar sobre um tema bastante atual. Tudo bem com você? Tudo ótimo, super prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Legal. Vamos fazer um resumo aí dos últimos anos, se é que é possível, né? Mas vamos tentar fazer uma coisa mais curta, mas porque tem muita coisa, né? Como é que as tecnologias, como é que elas influenciaram a publicidade nos últimos anos, Patrícia? Elas influenciaram de diversas maneiras. Eu acho que o impacto principal que o consumidor, que a sociedade tem uma consciência maior, é do quanto o consumidor teve acesso à informação e teve consciência do impacto da sua voz sobre marcas, produtos e serviços. Então, se a gente fala de uma escala de 20, 30 anos atrás, né, a gente tinha um saque, um 0800 para reclamar de uma experiência negativa com um produto, né? Hoje, o consumidor ele tem um celular, que é basicamente um computador nas mãos, e ele tem consciência de que um vídeo bem elaborado, ora criativo, ora sério, pode tomar uma proporção grande o suficiente para essa marca se retratar publicamente. Ele pode sozinho causar uma crise de imagem, né, de reputação da marca. Então, eu diria que esse foi o impacto número um. Esse consumidor ele também ganhou consciência de que ele, por si só, essa pessoa, melhor chamando, né, do que consumidor, consegue reunir uma audiência. Consegue reunir uma audiência tamanho, né, Band, Uhum. no próprio canal, na própria plataforma social dele. Então ele muda de status, ele muda o papel dele, ele se torna um criador de conteúdo ou um influenciador. Do lado das agências de publicidade e do marketing também nas empresas, a coleta de dados e a otimização de mídia também sofreram impactos abruptos. 20, 30 anos atrás, a gente tinha pesquisa, tinha dados, mas olhando para o que a gente tem hoje, eles eram muito rudimentares, né? A capacidade que se tem hoje de criar diversas linhas de campanha para falar com as mesmas pessoas, fazer teste AB, usar a inteligência artificial para mudar o criativo, para entender se você gosta mais de azul ou de amarelo, e o que te leva ao clique e o que te leva para a conversão, é absurdo e continua crescendo, porque plataformas como Facebook, Meta, né, Google, continuam investindo pesado nisso com a chegada da inteligência artificial. E para resumir e finalizar, no campo dos negócios, aconteceram dois fenômenos, né, que são pequenos palavrões. Na minha perspectiva, a descentralização do talento e da criatividade, que antes estava na mão de alguns executivos, de alguns conglomerados de mídia, né, e que eram gatekeepers, ou seja, eles eram guardiões de um portão que dizia assim: você vai ser famoso, você não vai. Então, se a gente olhar para 1994, 2004, ainda era assim: eu quero ser um artista de sucesso. Ou o diretor de Ou o gravadora diretor, gosta de ou você, ou já alguém, ou era. já era. É. E hoje, essa pessoa colocou uma música no Reels, no TikTok, essa música entrou em trend, né? As pessoas começaram a usar essa música nos vídeos. O efeito é o contrário. Então, a criatividade ela não está mais só na publicidade, ela não está só na indústria criativa, ela está nas mãos de todas as pessoas. E o segundo fenômeno é a desintermediação. A gente tinha muitos intermediários nesse processo criativo e no processo de criação de talento, com muita taxa de administração, né? Porque
uma agência contrata uma produtora, contrata um creator, contrata não sei o quê. Então, taxa sobre taxa, né? E também com um risco maior do processo se perder, da ideia se perder com tantas pessoas, né, Envolvidas no processo. envolvidas no processo. E cada vez mais as grandes empresas estão tornando seus departamentos de marketing super robustos e trazendo profissionais com expertise em criadores de conteúdo, em social media, para fazer a homologação, para fazer a contratação, para fazer a análise de dados sozinhos, inclusive afetando o papel hegemônico das agências de publicidade. Então o jogo está mudando e está mudando de um jeito bem rápido. É interessante você falar sobre isso, sobre música, gravadora, editora, né? Antigamente, o que era visto pelo público, na verdade, eram as escolhas de alguns editores, né? No caso de editoras, né? Era o gosto particular, talvez, ou a noção de que essa obra era uma obra interessante, né? Da mesma maneira, as gravadoras. Tanto é que lembro de algum fenômeno, não sei se foi o Mamonas ou outro, que foi o filho de um diretor que o cara não viu e jogou no lixo, uma coisa assim, ou deixou lá no lado, e o filho é que ouviu e falou: pô, pai, isso aqui é maneiro, isso aqui vai fazer sucesso. Quer dizer, hoje em dia não, né? Elas estão muito mais scouting, né? De olho no mercado, vendo quem se sobressai, e aí sim já pega o produto pronto, né? Sim. Só que aí as pessoas também pensam: para que eu preciso de gravadora se já tem meu produto pronto? Mudou muito, a né? desintermediação está exatamente exatamente, aí. perfeito. E o streaming também está indo por esse caminho, com algumas produtoras, né, de audiovisual já colocando séries direto no TikTok, direto no Instagram, pulando Netflix, pulando Globoplay, pulando uma galera. Então o jogo está mudando muito rápido. É muito disruptivo isso tudo, né? Então vamos voltar a 2006, que eu te conheci. Você me impressionou muito na época que você estava falando num evento para blogueiros, aqui no Rio de Janeiro, na PUC, em que você estava fazendo era a tua... Não era tese, era de graduação, era a minha monografia, sua monografia, trabalho de conclusão sobre o Orkut. Eu falei: caramba, já tem gente olhando de uma forma, né, mais séria e pesquisando sobre o Orkut. Me lembro que foi muito impactante para mim ver isso. E aí, vamos falar sobre as redes sociais, que de 2006 para cá muita coisa aconteceu. Quem o TikTok, é a rede do momento. O que vem por aí é áudio, é vídeo curto. Agora todo mundo faz vídeo na vertical e é vídeo de 1 minuto. Fala um pouco do que está rolando e também a tua visão sobre isso, que você, né, foi o começo a tua entrada profissional nesse universo, né? Foi muito interessante escolher esse tema em 2006, né? Com certeza eu não tinha ideia do tamanho que ele ia se tornar e do apetite do brasileiro para o consumo de redes sociais, né? Nós somos vistos como early adopters de redes sociais frente ao mundo inteiro, assim. É uma certeza de outros países que, se uma coisa precisa fazer sucesso, ela tem que vir para o Brasil. Não à toa, todas as plataformas sociais têm seus escritórios, né? No eixo Rio-São Paulo. Hoje, quais são as plataformas que os brasileiros mais consomem, tá? Tirando mensageiros instantâneos, que é uma outra conversa, né? Estamos falando só de rede social, o YouTube é hegemônico ainda. Quando a gente está falando de audiência, ele é quem rouba da TV, briga com o streaming e lançou, mais recentemente, o YouTube Shorts, entendendo que o TikTok era uma grande ameaça, assim como o Reels. Depois a gente tem as plataformas Meta, né? Instagram e Facebook em terceiro lugar. O TikTok está em quarto lugar em audiência. No entanto, ele é a plataforma onde o brasileiro passa mais tempo. Então, existe ainda uma possibilidade de crescimento dele, porque ainda falta brasileiro dentro do TikTok. Mas uma vez que ele entra, ele gasta muitas horas por dia lá, tá? E por último, a gente tem o Kawaii, né? Que é uma plataforma similar em termos técnicos, né? De short vídeo, short content. Então a gente está nessa era do vídeo vertical e do vídeo curto,
com muito meme, com muito humor, com muita música. É um vídeo extremamente editado, né, dentro do próprio aplicativo e que muda muito a lógica da publicidade também. Ele não é um roteiro que funciona como, né, um roteiro de entrada da cabeça desse programa aqui. Ele é uma cena, ele é um diálogo, onde uma pessoa vira para um lado, ela é um personagem, ela mesma vira para o outro, ela é um outro personagem. Ele é o ponto de vista, ele é o que o microfone está pensando sobre essa cena aqui, a personalidade do microfone. Então, é extremamente criativo. E pelo TikTok ser extremamente criativo, é que ele passou, ano passado, em valor de mercado, o Facebook. Ele já vale hoje 65 bilhões de dólares. E continua sendo considerado a plataforma de ascensão, de tendência. Então, fui jurada de entretenimento de Cannes Lions, né, que é o festival, é o Oscar da publicidade no mundo, em 2022. E eu já vi muito case levando o TikTok e uma chancela do próprio festival, sabe? O URL, artigos dentro do site, palestras sobre TikTok. Isso me impressionou muito. O Oscar da indústria falando sobre uma plataforma social, eu não E o imaginava. fato de ser chinesa é meio que não foge ao Exatamente. padrão, não vem lá do Foge, Vale do Silício, assim né? como o Kawaii Também, né? também é chinês. Então, de fato, hoje, a plataforma que se consolida como a rede social mais inovadora e mais criativa do momento. E as outras estão tentando jogar diante disso, né? Muitas vezes até criando produtos que não têm um diferencial competitivo tão claro. Eu não sei se você tem esse break, né, de audiência, mas me parece que é um público mais jovem, ou não, eu estou enganado, não, estou enganado. Eu trabalhei nos últimos 2 anos muito próximo com a plataforma, porque eu estava atendendo marcas gigantes no Brasil, então que tem, né, seus atendimentos próprios dentro do TikTok. E essa percepção ela já mudou. Ela começou como uma plataforma jovem, mas hoje o 25-34 é um público que fica muito tempo, né? E até para ela conquistar essa dimensão do que é o Brasil, esse país continental que é o Brasil, a tendência é que a média de idade dela venha a envelhecer um pouco, né? Porque falta Eu brasileiro entrei, já conectado. envelheceu que eu entrei. Tô Não, tentando me ainda tem entender. muita gente que ainda se sente perdida, desconfortável. Eu me porque sinto muito perdido ela ali. é disruptiva. Ela é diferente, Então, não é tão fácil de se... Não, O meu filho é uma coisa, para assistir uma coisa, para produzir, realmente muitas pessoas Tem alguns têm parâmetros diferentes, eu vi que tem muito recurso. Eu tenho amigos que começaram no Instagram e não foram tão bem sucedidos e foram pro TikTok, estão arrebentando. Sim, né? o algoritmo também funciona de maneira diferente, né? Você não... Em todas as redes a gente foi educado lá, desde que você me conhece, desde 2006, 2008, estou falando para a minha base de seguidores, para a minha audiência. O TikTok você não está falando para a sua audiência. O vídeo ele é distribuído de uma maneira totalmente diferente das outras. Quer ver uma coisa que meu filho falou, pô pai, deixa de ser chato, porque eu queria iniciar já nas pessoas que eu sigo. Eu não quero ver o que ele está oferecendo. Não tem como, né? Você abre e você já vê um conteúdo que o algoritmo te mandou aí, não sei de onde. Né? Sim, e já é muito diferente. E depois ele vai aprendendo com você, conforme você deu tempo de exibição para cada coisa que ele te ofereceu. Isso. Aí agora vamos falar sobre aquele assunto que falamos muito em 2023 aqui no Rio ETEC e que você está muito envolvido. Eu achei muito legal, eu queria que falasse da tua experiência com a inteligência artificial na produção de conteúdo. Que você está muito envolvida com isso, eu achei legal. Conta pra gente. Eu não sou da tecnologia, mas sou uma entusiasta de IA. Sou apaixonada, assim, eu passo realmente no campo pessoal e profissional. No pessoal, tenho histórias mil fora das câmeras para contar. Mas junto com a Pride Content, né, com a minha consultoria, eu tenho utilizado as inteligências artificiais tanto para pesquisa, criação de insights, criação de conteúdo, criação e edição de vídeo, educação, criação de avatares e ferramentas de produtividade.
eu mapeei, são mais ou menos 6, 7 campos em que eu coloco as ferramentas dentro do processo do atendimento dos clientes, tanto na business unit de consultoria, quanto em workshop em company, quanto para montar uma palestra. Ah, esqueci de falar de apresentações. Hoje eu não faço mais apresentação nem no Keynote, nem no PowerPoint. Eu faço numa ferramenta chamada Beautiful. Então, hoje eu uso cerca de 20 ferramentas que são mais frequentes. A estimativa é que já haja 10 mil ferramentas de inteligência artificial. Então, nem eu, nem ninguém que vai sentar aqui vai dizer para você que conhece todas, que usa tudo. Não é assim. A gente não tem essa capacidade de saber o que está acontecendo, porque elas estão sendo criadas em tempo real, enquanto eu falo com você aqui. Mas eu faço uma curadoria das que fazem sentido para trabalhar com conteúdo, seja na estratégia de conteúdo, seja orientando times, né, dos clientes a utilizar essas ferramentas para otimizar o tempo da produção de conteúdo no dia a dia deles. Então, vou te dar um exemplo. Eu estou lançando o site da Pride Content essa semana. E aí, para escrever o recheio do site, talvez eu levasse dias. Eu escrevi 4 páginas internas em 2 horas. Isso porque a gente está num estágio, né? Tem 1 ano que o ChatGPT existe. Então, calma lá, pessoal. Também não estamos na perfeição. Então, a gente está num estágio onde essas ferramentas elas são fascinantes para o ponto de partida e para V1, vamos chamar assim. O publicitário conhece muito essa, né? É a versão 1 do seu roteiro, da sua entrega criativa. Então, mas a gente não usa o final. Ah, ela me deu aquilo, eu aceitei e não retruquei nada. Óbvio, há um refinamento em prompts, há uma troca ali com as ferramentas, quase como se ela fosse uma dupla criativa, uma dupla de estratégia. Você falou comigo, para mim, você falou que eu vou conversar com o ChatGPT, que você falou de como se fosse uma coisa natural. Eu converso, inclusive, conversas muito longas. Eu mantenho o histórico, porque quanto mais input você dá sobre um assunto técnico, maior é a capacidade dele de ser assertivo dentro daquele assunto. Se você só fez uma pergunta, abandonou, criou outro chat, criou outro. Ah, então. Tudo bem se você estiver tratando de múltiplos assuntos, de temas diferentes, mas se você quiser insistir num tema, é muito interessante que você mantenha aquela thread, vamos chamar assim. E input dados, né, que você saiba que são de fontes confiáveis. Para dar estofo para ele te dar uma resposta. Para ele te dar uma resposta viável. Então, o uso tem sido incrível como empresária e também para os clientes a resposta tem sido muito, muito positiva. E do lado pessoal eu não largo, assim, inclusive do comando de voz, eu vejo as respostas o tempo todo e sigo testando. Todo dia eu tento testar uma nova ferramenta. E futuro é esse, assim, você não vê publicidade mais sem usar essas ferramentas? Não, tá rolando por aí uma frase, eu não sei exatamente o autor, porque é uma frase que está navegando aí pela internet, de que a inteligência artificial hoje, ela não substitui um humano, tá? Mas o humano que usa inteligência artificial substitui o humano que não usa. É o que é o que vai acontecer agora. Então, eu já saí na frente, assim como eu saí na frente em 2006 estudando o consumidor nas plataformas sociais quando ninguém estava olhando, porque vou criar palestras, mentorias, a Pride Content está aí para auxiliar indivíduos, creators e empresas a dar esse passo, né? Porque eu acho que o primeiro passo é o mais difícil para muita gente. Então, ter uma consultora, né, que já é especialista em mídias digitais para fazer um estudo ou pegar na mãozinha e inserir essa pessoa nesse contexto é maravilhoso, né? E sem criar uma ansiedade desnecessária, sabe? O mundo não vai acabar um hype, amanhã. Preciso. Né? A gente vai aprender assim como a gente teve que aprender inglês para entrar no mercado de trabalho, assim como a gente teve que aprender a usar o computador e o Windows. Então, estamos ainda numa transição. É um momento, sim, de sentar, estudar e de tentar não ficar reativo, né? Dizer, não uso, não gosto, não quero. Não, ceda, procure um especialista, converse, faça um curso, leia, experimente. E cada vez mais isso tende a ficar natural. O Google e o Bing, por exemplo, já indexaram. No Google tem um botãozinho do lado esquerdo que parece
um tubinho de ensaio químico, assim, que você clica e você está dando uma autorização para primeiro resultado dele não ser uma busca indexada de outro site, já ser Bard, Gemini, Aham. dando essa resposta para você e depois, em segundo lugar, o resultado normal. Então, as pessoas já estão usando nos buscadores, timidamente, em outros softwares que elas nem imaginavam. Então, assim, a mídia, social listening, softwares dessa parte de dados das agências já usavam inteligência artificial há anos. Sim, sim. Então, a gente está indo, mas vai ser muito interessante. Eu estou muito animada porque eu acredito que a gente vai ver o pico da criatividade da humanidade Com essas com ferramentas. essas ferramentas. Legal. E você sempre falou sobre diversidade, né? Um tema que está sempre presente. O que você tem visto de bacana na tua área em relação a esse tema? Eu acompanho esse tema desde 2016, quando eu fiz um trabalho, participei de uma pesquisa chamada TODES, para a ONU Mulheres, né, que mensurava a representatividade feminina, né, gênero e raça, na verdade, na publicidade brasileira. Em 2015 e 2016, quando a gente olhava uma amostra de comerciais de televisão e até de anúncios, né, nas plataformas sociais, parecia que a gente era uma Suécia. Né? As pessoas pretas, as pessoas indígenas, as pessoas PCDs, as pessoas gordas, elas não estavam representadas, a gente só tinha modelo e de um único padrão de beleza. Hoje, o que eu acho de mais interessante é a consistência da continuidade dessas pesquisas. Hoje, universidades como a UERJ, por exemplo, já tem grupos de estudo internos, então, assim, ano a ano a gente vê evolução. E essa evolução vai para a imprensa. Então, não tem como, sabe? Fica uma situação desconfortável, assim, a gente vê números baixos e não tomar uma atitude a respeito disso. Então, houve avanços principalmente na representação feminina, nas mulheres negras, mas ela ainda não acompanha os dados do IBGE. Então, se a gente tem hoje quase 60% da população de pretos e pardos, não é isso que a gente vê nos comerciais, né? As mulheres negras estão representadas em 25%, mais ou menos. E aí, do outro lado, então, assim, a gente está falando do que vai para a mídia, mas o que vai para a mídia está formando a cultura. Mas quem são essas pessoas que sentam na cadeira e decidem essa modelo vai ser negra, essa modelo vai ser branca, esse modelo vai ser ruivo? Então, o mercado começou a discutir a inclusão, né, das pessoas de diversos gêneros e raças dentro das agências de publicidade, dentro dos departamentos de marketing. Se você não mudar o tomador de decisão, como é que você vai mudar o efeito, né, dessa decisão? Então, o Instituto Kairos, por exemplo, se organizou em 2023 com o Observatório da Diversidade na Propaganda. Eles estão mensurando, houve também avanços nos últimos 5 anos, mas o mercado está tratando diversidade e inclusão um pouco até a página 3. Por exemplo, contrato trainee, contrato júnior, aí você vê a foto dos sócios da agência. Todas as pessoas brancas, todas as pessoas iguais. E maioria homens, muitíssimas vezes. E o mercado, né, o LinkedIn vai abaixo no dia dessas fotos, né? Todo mundo entende ali o que está acontecendo e que o discurso da diversidade, ela mantém as pessoas em um determinado salário. Então, a gente está acompanhando. O Ministério Público do Trabalho fez um acordo com 14 agências de publicidade, colocaram metas até 2029. Eu fui impactada, inclusive, por uma outra política de 3 agências que se reuniram e fizeram um consórcio com a SPM, formaram um curso chamado Fill the Gap, que era para formar executivos, formar profissionais de C-level que viessem, né, de públicos tratados como minorizados, porque não somos minoria. Então, a primeira turma do Fill the Gap acabou agora em dezembro. Eu fui selecionada, tive essa felicidade de participar. E vão continuar. Então, são esses 2 campos que estão se mexendo, as coisas estão melhorando, mas a passos lentos, eu diria assim. Tem um cara que eu acho que você conhece, eu acho que Ian Black, que faz um trabalho Sim, muito legal, sim. né? Em relação a alertar sobre essas coisas, lembrar. Sim. Ele Hoje é o executivo que mais se posiciona no LinkedIn.
E ele mais se posiciona no LinkedIn também por ser negro, né? A gente precisa que os executivos né, brancos e de outras raças também queiram falar sobre diversidade e inclusão, mas o Ian Black é maravilhoso, tem todo o mérito dele. Abraço para Ian Black, não sei se a câmera está Encontrei ele aqui. outro Tá aqui. Quero você aqui em breve, hein? Vamos falar agora sobre fake news, ferramentas de manipulação e criação de imagens, deepfakes, esses filmes onde cantoras do passado são ressuscitadas. Como é que você vê esses fenômenos? Você acha legal? Você acha que tem que ter alguma ética? Teve um debate grande, né? Tem que ter muita ética, né? Acho que eu divido esse assunto em dois campos, tá? O que é fake news e deepfake. E fake news é uma praga, não tem outra possibilidade de resposta. É algo que a sociedade, os governos, enfim, a sociedade civil como um todo tem que se envolver para combater. Mas esse combate é muito difícil. Então, existem debates na Câmara dos Deputados, existem debates no Senado. Precisa haver uma série de ações, tanto de conscientização do que quanto de educação. Eu estava estudando sobre isso e pensei, gente, por que a gente não tem uma disciplina nas escolas, assim? Né? Porque a gente precisa falar disso todo dia. Letramento digital que está faltando. Outro assunto que eu falo. Literacia, né? O letramento digital isso. é o que falta para essa população, e a gente é uma população muito grande. Então, esse é um debate bastante complexo e que o governo precisa se meter, porque senão a gente vai perder o rumo. E já foi comprovado cientificamente que, mesmo que a verdade venha à tona depois, o efeito da fake news não se desfaz, né? Não se desfaz, é extremamente maléfico. Sobre deepfake, existe a deepfake que resguarda, se preocupa com os direitos autorais, né? Seja de uso de imagem, seja de uso da voz, seja de uso de uma música. Então, há um pedido de autorização para fazer aquele deepfake, e existe a que não respeita. Então, são dois campos diferentes. Eu, particularmente, gosto da que respeita. Eu acho que ela estimula a criatividade e ela não está fazendo mal a ninguém. E ela foi lá nos envolvidos e disse, olha, posso? Tive essa ideia. Se os envolvidos disseram, pode, quem sou eu? Mas é a questão das pessoas que eles argumentam, mas teria que avisar, olha, essa é uma imagem manipulada, essa pessoa está morta, uma coisa. Você acha Normalmente as pessoas sabem que a pessoa está morta, né? Acho que eu ainda não vi nenhum caso que as pessoas ficaram em dúvida, morreu ou não. Mas foi interessante 2023 nesse sentido. A gente teve uma publicidade extremamente inovadora, que foi da Volkswagen, usando a Elis Regina. Isso gerou uma comoção social. Milhares de pessoas se sentiram ofendidíssimas com a situação, mas foi um exemplo de deepfake que cumpriu todo o protocolo. Tanto que as pessoas que se sentiram ofendidas foram ao CONAR. Eu sou conselheira de ética do CONAR, então fiquei muito curiosa. Não votei nessa decisão específica, mas fiquei curiosa, né, com como os meus colegas iam lidar. Eles analisaram o caso e o caso foi arquivado, ou seja, não houve dolo, não houve um crime, não houve uma coisa que passasse uma mensagem para o mercado de que, se você seguir todos os steps do direito autoral, tá tudo certo. Então foi arquivado porque com essa premissa de que tá tudo certo. E a família da Elis não só deu a autorização, como se envolveu no processo do início ao fim. Então, é isso, assim, gerou uma mácula em uma parcela das pessoas, mas cumpriu todas as regras do jogo que existem na mesa hoje. Amanhã elas podem mudar, mas hoje não tem uma jurisprudência, não tem uma lei que impeça isso. E também, nos Estados Unidos, começou a gerar um movimento de artistas já deixarem os seus testamentos que não querem que a sua imagem seja usada em hipótese alguma pós-morte, né? A gente está no campo da brecha. Os artistas não sabiam dessa possibilidade. Então, esse debate está começando agora e é muito provável que a gente ainda veja outras, não só publicidade, mas obras artísticas em geral,
com pessoas que já não habitam mais esse planeta, mas que os familiares autorizaram, né? O problema é quando não há uma autorização, aí a gente vai cair... E uma má intenção E também. uma má intenção, principalmente, né? Porque às vezes não há uma autorização, mas aquilo não está fazendo mal a ninguém. É puramente criativo, né? É artístico, Isso, né? Belo. Uhum. Então não tá causando impacto negativo. Mas principalmente, assim, acho que não só o CONAR, mas plataformas sociais e também o governo tem que ficar de olho por causa das eleições, né? Como é que vai se suceder aí o uso do deepfake quando o brasileiro tiver mais com a mão na massa de todas essas ferramentas. Bom, então vamos aproveitar falando um pouco sobre regulamentação, que você falou em um artigo seu que eu vi, sobre um pouco não tão recente, sobre o fenômeno dos influenciadores, creators, e né, da responsabilidade deles em determinadas ações ou em determinadas campanhas. Como é que foi isso? Relembra a gente e me fala um pouco sobre o que você acha desse fenômeno dos creators e influenciadores. Então, há pouco tempo, né, o Brasil foi tomado pela discussão das bets, né, as casas de aposta, e como os influenciadores estavam incentivando pessoas a fazerem apostas ilegais. E dadas as complexidades do nosso país, né, desigualdade, né, dificuldade de acesso à educação, tem muita gente que segue aquela sugestão, gasta o dinheiro que não tem, né, se endivida, tem casos, inclusive, trágicos até relacionados a isso. Então, o artigo foi motivado naquela semana ali, naquele momento da discussão das bets, mas também fazendo um paralelo com as decisões de outros países. França, Austrália e Reino Unido já regulamentaram a atuação dos influenciadores como profissão, né, e colocando um conjunto de regras a serem seguidas para que haja uma ética na produção de conteúdo. E é o que está faltando no Brasil agora, ética, né? Porque cada pessoa pega o seu celular, fala o que quer, faz o que não quer, mas se você está do 1 para 1, beleza. Se você está 1 para 20 milhões, a gente teve um caso recentemente da jovem Jéssica que cometeu um suicídio, né, após uma fake news, né? A menina não tinha nem redes sociais. Porque eu me pergunto até hoje por que ela foi alvo, né? Então, uma coisa muito, muito triste, muito séria. E França, Reino Unido e Austrália regulamentaram sem acontecer nada disso. Regulamentaram com uma base de 150 mil influenciadores. Você sabe hoje quantos influenciadores o Brasil tem? Tem mais do que professores, né, que eu li, né? 20 milhões. 20 milhões. É muita gente. É muita gente e muito dinheiro rodando na Creator Economy. Existe um estudo da Meta que diz que todo esse ecossistema, né, não só o criador, mas quem faz a luz, quem faz a câmera, quem faz a edição, a marca que paga, esse mercado estará até 2025 em 227 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Então não tem como a gente só deixar a coisa rolar. O barco passar e lá, antiética, um caso, racismo, suicídio, e nada. A gente realmente precisa começar a debater esse assunto de forma mais séria e mais profunda. Porque as pessoas, né, vão continuar querendo atuar como criadoras de conteúdo, mas elas precisam saber que elas têm responsabilidade sobre o conteúdo que está sendo posto no ar, e seria, na minha opinião, seria melhor sim se a gente tivesse um conjunto de regras. O CONAR tem boas práticas e o CONAR é muito respeitado pela indústria, né? Pelas grandes empresas, pelas agências de publicidade. Mas aquele ser humaninho de uma cidade lá, né, não necessariamente sabe nem o que é CONAR para ir lá buscar essas regras, essas boas práticas, porque não são regras e não você vai ser julgado pelo CONAR, você pode tirar a sua comunicação do ar, mas não tem nenhum efeito cível,
né? Para além disso, a não ser que aí você esteja cometendo um crime, e aí já vira o trabalho da polícia e não do CONAR. Mas existe um gap hoje, e nesse gap a antiética, infelizmente, está rolando solta. Patrícia, o nosso tempo está quase acabando. Eu vou fazer uma pergunta bem ampla, bem assim, para você criar em cima, que é: qual é o futuro para você da criação de conteúdo? Para onde vai ir? Para onde a gente está indo? Assim, um resumão do que a gente falou hoje. Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, tá? Mas da É o sua. que todo mundo quer saber. Mas, na minha perspectiva, e não à toa criei a Pride Content por isso, não existe mais, a partir de hoje, a partir de agora, a partir do dia que o ChatGPT foi lançado há mais ou menos um ano atrás, não existe mais conteúdo sem inteligência artificial. As pessoas que de fato estão produzindo conteúdo, que trabalham com isso, que são produtoras, elas já estão usando. Às vezes a gente já está lendo um texto que não foi aquela pessoa que escreveu, mas ela está dizendo que foi ela que escreveu. Então, isso vai ficar intrínseco, assim como o conteúdo e rede social é intrínseco. Acho que eu vejo aí um triângulo, né? Uma triangulação entre conteúdo, rede social e IA, porque vai estar tudo junto. Então, a gente ainda está, obviamente, numa escala de aprendizado, onde estamos dando os primeiros passinhos, mas a gente vai ver muito mais conteúdo gerado pelo usuário. A gente vai ver a evolução dos streamings com, né, um outro step, porque hoje o streaming, ele já tem IA, ele já tinha antes do GPT. Ele já te indicava O Netflix a foi próxima famoso por série, isso. a próxima coisa para você assistir, com base em uma série de dados. Só que agora tem milhares de outras ferramentas possíveis e que elas não se falam ainda, daqui a pouco todo mundo vai se falar. Então, acho que vem aí mais um segundo layer, né, das plataformas de streaming. E muita discussão sobre direito autoral. Essa tá pegando fogo, assim, hoje já. Porque muitas plataformas de IA foram treinadas com base na arte de alguém. Mas sem pagar os direitos para essa pessoa. Então tá todo mundo usando a arte, os derivativos dessa arte, de graça. E o que mais que eu posso falar? Eu acho que muito debate sobre ética. Um outro ponto que já está quente em 2024 são não só os avatares, que eu já uso, por exemplo, eu uso um avatar bonequinho, eu uso um avatar com meu rosto baseado em IA. Mas influenciadores criados com inteligência artificial já ganham dinheiro desde 2023. E as pessoas às vezes nem sabem que não é gente, né? É tão difícil. Olha, na minha pós-graduação eu li muito sobre pós-verdade e eu confesso para você e para quem está me ouvindo que eu não entendi aquele termo. Hoje ele faz absoluto sentido. É a gente olhar uma coisa e não saber, é real? Não é real. Então, esse limiar do que é real, do que não é real, a gente tem aí um longo caminho tateando o impacto de todas essas ferramentas, da integração dessas ferramentas. Mas, sem dúvida, esse foguete não dá ré, conteúdo e IA estão casados aí para sempre. Legal. Muito obrigado, o nosso tempo acabou. Tive aqui a Patrícia Moura, maravilhosa, uma amiga querida. Estava há muito tempo querendo que ela viesse aqui no Rio ETEC. E a gente, ano que vem, a gente volta para saber, né, como as coisas acontecem tão rápido, né, e evoluem tão rápido. Eu também acho isso sobre essa coisa da pós-verdade, de não saber. Há um tempo atrás eu escrevi, a gente nunca mais vai saber, logo no começo, que isso é alguma coisa, acho que foi uma música, que não sabia se era o grupo ou se não era o grupo. É muito louco, a gente não vai mais saber se a música foi feita por computador ou por humano, se a foto foi feita por computador ou por um ser humano. E aí, quando vier esses óculos, que a gente não vai mais conseguir distinguir se a gente está vendo a realidade ou se aquilo é uma representação da realidade, aí que vai ficar mais complicado isso aí. Ano que vem a gente volta com a Patrícia, mas na semana que vem a gente volta com mais uma edição do Rio ETEC. Muito obrigado, Patrícia. Até a próxima. Obrigada Obrigadaço. a você, adorei. Valeu.